Horas e horas de transmissão ininterrupta no Diário PCD nesse sábado, 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Com o patrocínio de Mais Você Isenções, escritórios em Mauá, São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo e Santo André, nós vamos falar a partir de agora sobre o mercado de trabalho. Isso mesmo, o mercado de trabalho da pessoa com deficiência. Estaremos entrevistando Luciane Midori, do Senac de Osasco, especialista em inclusão. Também Rose Bertaglia, da Randtalk. Isso mesmo, a Rose Bertaglia conosco, da Randtalk. Mônica Muraishi, consultora de inclusão do CIEE, Centro de Integração Empresa e Escola. Nós vamos falar sobre o mercado de trabalho e a pessoa com deficiência. Peço a você, acompanhe toda essa transmissão, deixe o like, deixe o seu comentário, compartilhe tudo isso. Nós estamos no dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Olá a todos vocês que continuam ligados aqui no Diário PCD, pelo Facebook, pelo YouTube, em todas as redes sociais, nesta cobertura de 12 horas ininterrupta do dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E o tema de agora é sobre mercado de trabalho. Mercado de trabalho da pessoa com deficiência, mercado de trabalho para a pessoa com deficiência. E temos convidadas para discutir esse tema. Quero agradecer imensamente a todos que estão já acompanhando essa transmissão, em respeito às pessoas com deficiência visual, baixa visão e monoculares. A minha audiodescrição é de que eu sou um homem de pele clara, barba bem baixinha, óculos de haste fino e lente transparente, cabelo escuro penteado para trás, estou com uma camisa de gola polo azul, ao fundo um painel branco, estou na redação do Diário PCD. Já quero agradecer e cumprimentar a Mônica Muraishi, do CIEE, do Centro de Integração Empresa e Escola, que está conosco neste momento. Mônica, muito obrigado por estar conosco, enorme gratidão, seja bem-vinda ao Diário PCD, Mônica. Obrigada, Abrão, obrigada a todos, eu que agradeço o convite. Então, acho que eu vou iniciar fazendo minha audiodescrição também, né, me apresentando aqui. Eu atuo como consultora do CIE, sou uma mulher oriental, né, de cabelos e olhos castanhos escuros, estou com uma camiseta, uma blusa rosa, uso um óculos verde translúcido e estou usando aqui um fone de ouvido branco, né? Ao fundo tem uma parede que eu estou em home office, estou na minha sala, então eu coloquei aí um fundo para disfarçar um pouquinho aqui o meu quadro, tá? Agradeço o convite. Legal, Mônica, nós que agradecemos e agradecemos a toda a assessoria do CIEE. Também conosco um grande parceiro, hein? A Randtalk, nosso parceiraço do Diário PCD. E quem está conversando conosco hoje é a Rose Bertaglia, da Randtalk. Queria que a Rose pudesse fazer a audiodescrição dela e daqui a pouco ela vai explicar a importância da Randtalk para o mercado de trabalho. Seja bem-vinda, Rose, obrigado, e fico feliz em revê-la. Seja bem-vinda. Abrão, eu que agradeço o convite, para a gente é super importante, né, falar sobre o que a gente vai falar e, antes de mais nada, vou começar a fazer a minha descrição. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho os cabelos médios, com algumas luzes, eu estou usando uma camisa de manga longa, com estampas floridas azuis, e atrás de mim tem um painel branco, um quadro pequenininho aqui com a foto da minha mãe, e uma parede branca também atrás de mim. Eu estou usando um óculos de armação transparente, e o meu cabelo está de lado. Obrigada mais uma vez. Legal. Luciane Cadamoto, tudo bem? Seja bem-vinda, do Senac de Osasco. A Luciane é especialista em inclusão. Muito obrigado por estar com você, Luciane, grande parceira do Diário PCD. Que alegria recebê-la na cobertura desse dia 3 de dezembro. Seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite, viu, Abraão? É muito gratificante ter essa parceria junto com vocês. A minha autodescrição, eu sou uma mulher descendente de japoneses, né? Então, sou amarela, estou com cabelos compridos, pretos, já poucos grisalhos, né? Devido à idade, tenho 42 anos, uso óculos de armação preta e prateada, uso uma camiseta
preta, no meu fundo uma parede branca, está um pouco desfocado, né? Mas no meu lado esquerdo e no direito, para quem vê, tá? Tem um armário e no meu lado esquerdo tem aí também uma janela, tá bom? Muito obrigada e um prazer estar aqui. Legal, obrigado, Luciane, obrigado. Pessoal, quando fala em mercado de trabalho hoje, não é? Nós temos que avaliar o mercado de trabalho antes pandemia, durante pandemia e não sei se posso dizer pós-pandemia, né? Não posso dizer de que acabou a pandemia. Por sinal, tem vários amigos com Covid. Tivemos os convidados que estavam com Covid e, portanto, não puderam participar. O que eu queria entender é o seguinte: para o CIEE, que é um Centro de Integração Empresa-Escola, que acaba fazendo o meio de campo, o intercâmbio, para levar as pessoas com deficiência ao mercado de trabalho. O quanto isso interferiu, Mônica, para o CIEE lá atrás e agora? Qual é a avaliação que você faz do mercado de trabalho da pessoa com deficiência nesse atual estágio, depois de tudo que nós passamos? Então, vamos lá. Bom, para quem não conhece, o CIE, Centro de Integração Empresa-Escola, é uma entidade sem fins lucrativos, né, que tem aí como objetivo incluir os jovens no mercado de trabalho. Já temos aí 58 anos de existência e durante esse período desenvolvemos ações, atividades, iniciativas para auxiliar as empresas parceiras e também os jovens a conseguir aí uma oportunidade no mercado de trabalho, né? Fazendo recorte aí de inclusão, né, e olhando para as pessoas com deficiência, a gente tem aí os 2 programas de entrada, né, que também são os carros-chefes aqui do CIE, que seriam os programas de estágio e de aprendizagem. Então, a gente tem percebido um crescendo, né, de inclusão, né, porque as empresas têm percebido que a inclusão, ela não precisa ser apenas para o cumprimento da lei de cotas, né, ela pode ser também nas vagas entrantes, então, as vagas de estágio, as vagas de aprendizagem, né? Então, a gente pode perceber que há, sim, por conta dessa percepção, um aumento de busca, né, desses candidatos, né? Então, a gente percebe as empresas mais preocupadas com o desenvolvimento desses jovens, né, dentro da empresa, com a capacitação deles em habilidades, em conhecimentos técnicos, né? Então, a gente vê, sim, um crescimento nessas vagas. É claro que muitas coisas precisam, eu acho que serem desenvolvidas também para o olhar da empresa, né? Muitas empresas, elas começam a olhar para a pessoa com deficiência por conta de uma notificação que recebe, né? Por conta da lei de cotas. Mas a gente também vê aquelas outras empresas muito preocupadas realmente com a questão de inclusão, né? De olhar para a pessoa com deficiência além da sua deficiência, que é o que a gente tenta fazer com as empresas, né? Fazer essa conversa de conscientização, né? Então, aqui a gente vê um lado positivo, sim. Mas, é claro, há muito que se construir ainda, né, Abrão? Números e estatísticas dos últimos 2 anos, por exemplo, Mônica? Olha, a gente teve um levantamento em agosto, se eu não me engano, a gente já teve aí cerca de 900 contratos de pessoas com deficiência, tanto para vagas de estágio quanto para vagas de aprendizagem, né? Eu não tenho indicadores para te apontar em números, né, se houve aí um crescimento ou posso verificar isso para vocês. Tá? Okay. Mas esse era um número realmente impactante dentro de casa. Tá? Okay. Rose Bertalha, da Handtalk. Primeiro, eu queria que a Rose pudesse falar um pouco da Handtalk e dizer a importância da Handtalk para que a pessoa com deficiência vá ao mercado de trabalho contando com o aplicativo que a Handtalk oferece, contando com as ferramentas que a Handtalk oferece. E o que aconteceu com a empresa, com a Handtalk, com o trabalho de vocês durante a pandemia? Eu imagino que muitas pessoas tiveram que ficar atento à rede social e oferecer ferramentas. Faça esse comentário para a gente, Rose, por favor.
Legal. A gente toca, ela começou e esse ano a gente fez, né? Comemorou, inclusive na semana passada, o aniversário de 10 anos. A gente toca, ela começou com um aplicativo em Libras, né? Que traduz o português para a língua brasileira de sinais. Ele serve como de palavras e frases que a pessoa deseja ali traduzir, né? Que ela quer aprender. Depois de um tempo, a gente viu essa necessidade do mercado, né? De estar presente no mundo digital, principalmente nos sites, né, em páginas online. Por quê? Existe um engano, né, bem grande de achar que as pessoas surdas e deficientes auditivas, por enxergarem, elas consigam ter o domínio de leitura. E hoje, né, no nosso país, a gente tem aí uma grande lacuna em relação à educação bilíngue e educação de pessoas, né, na própria língua. A língua materna da maioria das pessoas surdas é a língua brasileira de sinais. Então, o nosso serviço, né, ele apoia e traduz esse conteúdo para essas pessoas, né, para esse tipo de demanda. Então, a gente tem um plugin que é instalado, né, em sites, ali em páginas online, que traduz todo o conteúdo de texto dessas páginas para a língua brasileira de sinais. Então, como eu falei, né, existe essa necessidade da interpretação, né, do entendimento das pessoas surdas e deficientes auditivas que fazem o uso dessa língua, e essa ferramenta ela vai de encontro, então possibilitando mais autonomia e independência na hora de, né, consumir conteúdo online, inclusive na hora de se candidatar. Hoje, né, dentro daí da nossa carteira, né, de parceiros e pessoas que usam plugin, a gente tem várias empresas de vagas, né, tem vários portais, grandes portais de vagas do Brasil, inclusive CE conta com o nosso plugin de acessibilidade em Libras para tornar esse processo, né, seletivo mais acessível, porque a gente tem que pensar de ponta a ponta, né, desde o começo, quando eu vou me inscrever para um processo seletivo, até o final, né, até o trabalho em si. E falando de como foi, né, esse processo durante a pandemia, a gente sentiu isso tanto como serviço, como internamente, né? Porque hoje a gente não pode falar de inclusão, de acessibilidade, se a gente não trabalha com pessoas com deficiência também. Então, no nosso time, a gente tem pessoas surdas, principalmente pessoas surdas, né? Porque é o nosso foco. E a gente teve uma mudança muito brusca em relação a reuniões online, como deixar isso acessível, como ter essas trocas de forma acessível. A gente tem intérprete, a gente tem treinamentos internos de língua brasileira de sinais para todas as pessoas se comunicarem de forma autônoma com pessoas surdas. Então, a gente teve esse movimento e principalmente a busca ali de organizações, porque começou a ter uma regulamentação também mais forte em relação à acessibilidade, e aí a gente começou a ter essa demanda, né, de mais procura na época da pandemia para deixar o conteúdo acessível, né? Porque a gente sabe que acessibilidade em meios digitais é lei, existe a Lei Brasileira de Inclusão, que tem um artigo que fala, né, sobre isso, que o acesso a sítios online é um direito de pessoas com deficiência e a acessibilidade em Libras está dentro disso também. 1% dos sites brasileiros possuem a acessibilidade completa, Rose? É esse o número que nós temos de atualidade brasileira? Existe um estudo que é feito anualmente, né, do Movimento Web para Todos. Eles fazem ali com uma parceria bem bacana. E esse ano eles estudaram, acho que mais de 14 milhões de sites. E desses 14 milhões de sites ativos, né, no país, menos de 1% estava acessível para pessoas com deficiência. Mas isso, assim, para todas as deficiências. Então, se a gente for colocar, né, em camadas e dividir por deficiência, esse número vai ser muito mais alarmante, vai ser muito menor. Então, eles fizeram um estudo que sites minimamente acessíveis ali para diferentes deficiências e, dentre isso, deu menos de 1%. A gente já melhorou do estudo do ano passado para esse ano, mas ainda a gente está muito, muito lento, assim, pensando, né, no quanto o nosso comportamento está cada vez mais digital, a gente não está conseguindo, a acessibilidade não está conseguindo acompanhar esse movimento como a gente deveria, né? Entendi. Luciane Cadamoto, que não só do Senac de Osasco, a Luciane tem um trabalho de uma influência na ponta da linha, lá com os sindicatos, lá com a necessidade da pessoa com deficiência. Qual que é a sua avaliação, Luciane, sobre esse momento que nós vivemos do mercado de trabalho e que nós estamos atualmente enfrentando sobre o mercado de trabalho da pessoa com deficiência? Qual que é a sua avaliação sobre esses momentos distintos, Luciane? Eu acho que tivemos algumas mudanças, né? Acho que evoluímos algumas questões até a pandemia. Com a pandemia, nós tivemos alguns retrocessos, né? Não só a pandemia, mas as questões também de estar à frente, né, para esses trabalhos. Uma questão são números, outras questões são qualidade, né? Então,
o home office, para algumas pessoas, foi muito bom, né? Foi bem desenvolvido, mas, por exemplo, se a gente for falar sobre a questão de adaptação, no caso de pessoas que têm deficiência intelectual, autismo, né? Uma questão psicossocial, como é trabalhada essa acessibilidade? Não posso deixar de trazer aqui alguns trabalhos, e principalmente não deixar de falar do Romeu Sasaki, que deixou um presentão para a gente, e a gente precisa cada vez mais estudar e trabalhar, né, e continuar com esse legado, principalmente com as questões das 7 dimensões da acessibilidade. Uma coisa é ter um número de contratados, outra coisa é, será que efetivamente essas pessoas estão sendo incluídas e valorizadas pelo potencial e a habilidade que eles têm? Será que os seus colegas de trabalho, será que o supervisor, o líder, consegue entender essa dinâmica, né, de diversidade potencial? Então, também não posso deixar de esquecer de falar também do Eduardo Santana Cordeiro, que ele está com um programa já há alguns anos, né, trazendo o CIF para questões de recrutamento e seleção, mas também na questão de educação corporativa. Dá para trabalhar em várias questões aí, e acho que a gente precisa trabalhar muito. Tem muita coisa ainda para se fazer. Acho que ainda não, nós estamos ainda só na pontinha do iceberg para que realmente, de fato, aconteça a inclusão do jeito que várias pessoas deixaram um legado aí, a gente precisa continuar. E assim, daqui a pouco vai ser um centenário, e aí a gente tem muita coisa ainda para trabalhar, para fazer, e não é trabalhar para esse grupo, é para todos nós. Né? Então, os países aí que já entenderam essa questão, né? Então, alguns países aí, principalmente de primeiro mundo, já não precisa se falar mais de lei, porque já é algo que já é automático, já é algo que já está de uma forma influenciada sem precisar, né? Então, a educação inclusiva já existe, o trabalho inclusivo já existe, a sociedade já é bem inclusiva, né? Então, a gente precisa ainda caminhar demais, muito, e trazer forças, né? Então, é isso. Muito obrigada. Rose, nós temos aí legislações que, né, se a gente ficar só no papel, o papel é lindo, né? Está escrito, é lindo. Nós temos uma lei de cotas aí que é perto daquilo que nós precisamos, mas nós não conseguimos colocar em prática. Para vocês da Handtalk, o que é que falta? Falta a qualificação da pessoa com deficiência para ir ao mercado de trabalho, falta realmente o respeito à lei de cotas, falta fiscalização. Qual é a avaliação de vocês por aquilo que a Handtalk acaba convivendo no dia a dia com a pessoa com deficiência? Eu acho essa pergunta muito, muito, muito importante. Eu vou aproveitar, deixa aqui, falar que na próxima segunda-feira, em celebração também ao Dia da Pessoa com Deficiência, a gente vai soltar, né? A gente fez uma pesquisa em parceria com a nós sobre o mercado de trabalho com pessoas com deficiência. A gente não tem dado ainda nenhum, vai ser divulgado agora na segunda-feira. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque essa é uma inquietação nossa, assim. Né? A gente trabalha com dados muito antigos, né? O último censo foi em 2010, fala-se muito pouco sobre o mercado de trabalho né, para as pessoas com deficiência. E a gente tem relatos, tanto internos quanto do nosso estudo de pesquisa, de empresas, né, que realmente contratam pessoas minimamente pela lei de cotas, colocam pessoas em funções que não são as funções que elas são especialistas, né? Elas estudam, são capacitadas, eu acho que não falta capacitação para pessoas com deficiência, falta oportunidade dentro do mercado, a gente vê poucas pessoas com deficiência em cargos de gestão, isso também para a gente é muito alarmante, isso é um dado assim que nos preocupa bastante, porque tem pessoas, elas são capacitadas, só não têm a oportunidade e como você falou, né, a fiscalização necessária para que esses cargos sejam cumpridos. Houve relatos absurdos, assim, de deixarem, principalmente como a gente trabalha com pessoas surdas, de pessoas surdas trabalharem em empresas, né, na parte muito operacional, principalmente montadoras, por ter muito barulho de máquina e por eles não ouvirem isso não ser algo que possa atrapalhar, ou por ter funções muito operacionais que só uma vez olhando não precisa da comunicação, então não tem necessidade do intérprete para estar lá. Então, colocam essas pessoas em subempregos, né, em sub-áreas, que não são, de fato, né,
do estudo dela. Então, a gente vê aí que existe um buraco, né, que precisa ali ser preenchido, que seja fiscalizado e mesmo olhado com cuidado, porque hoje a gente vê que existe a lei de cotas, coloquei a pessoa dentro de uma função minimamente ali aceitável, que ela consiga executar o trabalho e isso né, já é suficiente. Não, isso não é suficiente, e as pessoas, a gente tem falado tanto sobre inclusão, tanto na educação, a gente já tem conquistado tanta coisa, as pessoas com deficiência têm conquistado tanto espaço, principalmente na questão de estudo, né? Então, por que agora ela não ocupa espaço no mercado de trabalho? E aí, agora, na próxima semana, a gente vai saber um pouquinho como isso, né, tá, né, partindo desses dados, que foi uma pesquisa realizada durante todo o ano de 2022, isso pode trazer para a gente dados que nos tragam um pouco mais de leveza e saber se a gente avançou ou não. Então, a gente está bem nesse processo de tentar entender como é que tá funcionando. Apesar que a gente viu que com esse movimento da pandemia, né, como eu falei, todas as organizações, principalmente com o trabalho remoto, a gente precisou ali correr, se organizar, pensar em formas de deixar o trabalho bem mais fluido para todo tipo de deficiência, para todo tipo de demanda. Então, eu estou otimista com esses dados, mas a gente vai saber com mais calma aí na próxima semana. Agora fiquei na expectativa agora. Até esperar chegar segunda-feira, hein? Vou incomodar a assessoria da Handtalk. Vamos conversar sobre. É só em off aqui, só nós. Essa expectativa, hein? Queremos divulgar no Diário PCD esse trabalho da Handtalk, como a importância disso tudo. A Rose falou sobre censo, né? Eu estou tão preocupado com o resultado desse censo que vai sair. Eu estou tão preocupado, porque isso afeta diretamente o mercado de trabalho. O segmento da pessoa com deficiência vai encolher no Brasil. Assim, vão sumir. As pessoas com deficiência vão evaporar depois desse censo. Porque é um censo mal feito. Fiz denúncias sobre o censo, entrevistei as pessoas que estão fazendo o censo e elas constataram a falha no censo, sabe? Veio uma recenseadora na minha casa e eu tentei buscar com ela as informações, né? Disse para ela, olha, mas eu queria que você pudesse abrir para mim a pesquisa de pessoa com deficiência. Ela falou, moço, eu não fiz nenhuma até agora. Falei, mas você começou hoje? Não, já estou há 2 meses. Falei, mas em 2 meses você não pesquisou uma casa sobre pessoa com deficiência? Falei, não liberaram. Mas se liberar? Olha, eu tenho até medo, porque eu não sei como fazer a pesquisa. Esse é meu medo. Bom, mas enfim, vamos falar sobre o mercado de trabalho. Vai. Mônica, o CIE, ele tem um papel duplo, não é? Porque ele tem, o primeiro papel é trazer a pessoa com deficiência para dentro do CIE. E o segundo papel é levar essa pessoa para o mercado de trabalho. Quais são as principais dificuldades, os principais entraves que vocês têm em relação a esse trabalho duplo que vocês executam, Mônica? Vamos lá, é uma ótima pergunta também. Bom, o CIE ele tem uma área chamada Inclui CIE, né, que olha aí para a inclusão não só de pessoas com deficiência, mas para todos os outros grupos minorizados, né? Mas a maior busca realmente é para a inclusão de pessoas com deficiência. A nossa atuação, por ser nacional, né, o CIE ele está em todo o território brasileiro, nós temos que fazer essa captação onde as vagas, as oportunidades estão. Então, a gente faz, sim, esses comunicados, esses chamamentos, quando a gente tem essas parcerias nessas regiões. E aí nós fazemos aí a captação também de oportunidades, né, atendendo aí as demandas e as necessidades que as empresas trazem para a gente. Agora, o que a gente percebe de forma geral é a questão do capacitismo, né? Isso que você apontou sobre a questão do censo é puro fruto do capacitismo, né? Achar que a pessoa com deficiência não estará apta a responder um questionário, né, um censo, que ela não estará ali hábil para fazer parte, né, desse censo, né? E a gente percebe nas falas, né, de algumas pessoas, de algumas empresas, que elas estão talvez mal preparadas, né, mal subsidiadas de informações, né? Então,
como a Luciane também trouxe, né, em alguns países isso já não se discute mais, né, porque a informação está ali para todo mundo. Então, acho que quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais a gente divulgar as informações, né, quando essas pessoas que estão ali, né, alijadas de suas possibilidades e de seus direitos, fizerem se entender que aquela vaga é para ela sim, né, que aquela oportunidade diz respeito a ela sim, a gente vai começar a diminuir, talvez, essas diferenças, né? Muita coisa precisa ser feita, né? É o trabalho da Rose, o trabalho do Abraão, o trabalho da Luciane, o trabalho do CIE, né? Esse trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer aos poucos para a gente realmente não precisar mais falar sobre inclusão, né? Que seja realmente natural. Algumas empresas ainda acreditam que isso já está acontecendo. Eu ainda acho que não, né? A gente faz um trabalho direcionado para a inclusão de pessoas com deficiência, porque de forma orgânica isso não vem acontecendo, né? Então a gente realmente precisa fazer e cada vez mais ações afirmativas, ações direcionadas para a inclusão de pessoas, falar muito a respeito, né? Para que esses vieses capacitistas caem por terra, né? Para aquelas pessoas também, a gente pode até perceber, né, nas redes sociais, que a gente vê cada vez mais as pessoas com deficiência também tomando esses espaços. E que bom que isso esteja acontecendo, para a gente poder realmente perceber que aquele lugar também é dela, né? Para mostrar para as pessoas que falam assim, nossa, coitadinho, né? Ele não consegue. Como não consegue? Consegue sim. Né? Então, a gente precisa cada vez mais dar voz a essas pessoas e falar mais a respeito, realmente, para a gente poder ampliar essa discussão e aumentar essas possibilidades, né, Abrão? Luciane, o Estado, né? Quando eu digo Estado, eu digo governo federal, governo estadual, governos municipais. O Estado concede alguns pequenos benefícios para as pessoas com deficiência, né? Então, vem lá o benefício A, o benefício B, vem lá o INSS, muitas vezes com aposentadoria por invalidez, mas aquilo que a pessoa com deficiência precisa para o dia a dia não é aquilo que ela recebe pelo Estado. O Estado não oferece transporte público, não oferece tratamento, não oferece reabilitação, não oferece medicação, e o Estado traz esse benefício muito pequeno, mesmo porque, segundo estudos da Organização Mundial de Saúde, a pessoa com deficiência tem um custo de vida pelo menos 40% maior do que a pessoa que não tem deficiência. Mas a pessoa tem lá um benefício. Aí ela fica assim, se eu for para o mercado de trabalho, eu corro o risco de perder o benefício. Com o benefício, eu compro meio comprimido. Se eu for para o mercado de trabalho, eu posso perder a garantia do meio comprimido. Essa é uma preocupação que tira, muitas vezes, a pessoa com deficiência de disputar uma vaga no mercado de trabalho, Luciano? Importante, né, que você trouxe essa questão. Então, eu não falei, mas eu sou uma das docentes, né, que nós fomos convidadas, né, eu e mais outra docente, fomos convidados para reformular um curso chamado Programa de Educação para o Trabalho Trampolim, que é um curso destinado, né, às pessoas com deficiência intelectual, autistas e psicossocial, que é uma tentativa de trabalhar esse aluno, né, para sair das instituições ou ter uma ponte entre instituições e família para entrar nos cursos que tem aí, né, os cursos que são oferecidos pelo SENAC, e essa inclusão de uma forma mais adaptativa, né? Então, a gente entende que a gente precisa trabalhar muito, né? Então, alguns outros públicos a gente já consegue fazer de uma forma efetiva, e o que as famílias e até mesmo os alunos eles trazem de preocupação peraí, esse curso vai me tirar esse curso vai me tirar alguns benefícios? Então, a gente, né, nós estaremos aí no dia D, aqui no portal do trabalhador daqui de Osasco, e alguns trouxeram essa preocupação mesmo. Peraí, será que se eu conseguir um emprego, será que eu vou conseguir me manter lá? Ou será que eu vou ser mandado embora antes da experiência? E aí, depois para eu conseguir novamente o benefício, né? A gente sabe que pode ter novamente, mas até ter esse processo
junto com todos os órgãos, né? Às vezes pode ser demorado ou às vezes não conseguir mais, né? Então, tem muitas mudanças que estão acontecendo, que talvez de uma forma positiva, mas outras talvez de uma forma muito negativa para esse público, né? Então, assim, o que eu posso dizer em relação ao trabalho? Não só a questão da garantia, não só a questão do salário, né? Porque quando a gente fala de trabalho, muitas pessoas falam, nossa, meu primeiro salário, meu primeiro emprego, né? Quando a gente fala principalmente na área de aprendizagem ou estágio, mas o que a pessoa se sente como valorizada dentro da sociedade? Como a pessoa percebe o seu potencial, né? A sua motivação de vida, né? O que aquilo traz de significado para ela e para a família e para todos que estão ao redor. E aí, muito bem falado pela Rose e pela Mônica, que é importante que eles estejam em todos os espaços, porque a sociedade aprende, a sociedade ganha com isso, né? E aí, eu sinto falta de uma pessoa com deficiência também aqui conosco, né? Porque a gente tem até a frase, né? Afirmativa, nada sobre nós sem nós. Claro, eu estou com uma escoliose, tenho um problema no meu braço, né? Posso ser considerado como pessoa com deficiência física, mas cadê as pessoas com deficiência auditiva, com deficiência visual, com deficiência intelectual nesses espaços? Então, acho que para eles falarem sobre eles, para eles defenderem aquilo que eles precisam falar, né? Dar voz a eles. Então, realmente, essa questão dos benefícios é algo que, ao mesmo tempo que traz uma leve ajuda, tem muitas questões que a gente precisa trabalhar ainda, porque não é tudo. Gente, as pessoas passam miséria, não dá para ter, às vezes, comprar nenhum alimento por mês, né? Com o que é ganhado. E mesmo assim, não traz essa incoerência, peraí, eu vou ou não vou? Se eu for no mercado de trabalho, o meu colega conseguiu e está muito bem, e ganha o dobro, o triplo, o quádruplo, né? E tem potencial de fazer outros cursos, de fazer uma formação, né? E aí, lembrando bem que a Rose trouxe que muitas pessoas já estão capacitadas, mas daí eu deixo uma pergunta aí para a sociedade, somente na área da educação. Será que a educação está sendo feita com qualidade? Quando a gente fala de empresa, também falamos sobre a qualidade na inclusão. Mas e a educação? A Lei Brasileira de Inclusão, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, veio em 2015. Lá na parte de educação, aí sim está dizendo para que todos os cursos técnicos profissionalizantes e superiores sejam trabalhados na sua graduação, né, na sua rede aí sobre a inclusão, sobre a diversidade. Será que todas as instituições educacionais, somente as profissionalizantes, né, e de graduação, de pós-graduação, trabalham isso nas suas grades, em todos os cursos? Será que o profissional que sai dessa formação tem todo esse potencial para, quando chegar no mercado de trabalho, saber lidar com todas as diversidades e todas as funcionalidades, né, diversidades funcionais, quando a gente fala de pessoas com deficiência? Então, esses 360 graus que a gente precisa ver, avaliar e trabalhar unidos, né? Trabalhar com uma atitude colaborativa, porque a gente sabe que tem aí uma competição no mercado em relação a isso, mas cada vez mais a gente precisa trabalhar mais a união, colaboração para a gente trabalhar esses 360 graus, porque é uma ponta que, quando tem aí uma ponta quebrada, acaba influenciando as outras pontas, né? Então é isso. O tema escolhido para o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência de 2022 é Soluções Transformadoras para o Desenvolvimento Inclusivo, o papel da inovação na condução de um mundo acessível e equitativo. É um tema de bastante reflexão. E aí eu queria perguntar para a Rose, da Randstad, o papel da inovação na condução de um mundo acessível e equitativo. Estamos no caminho dessa condução, desse mundo acessível? Vocês que oferecem esta ferramenta de acessibilidade, a questão em Libras, Rose? Eu acho que a gente está num caminho. Existem ali, além, né, da Randstad, que a gente tem muitas opções, né, de tecnologia assistiva
que possibilitam aí a inclusão de pessoas com diferentes deficiências em todos esses espaços, né? Acho que a gente precisa disseminar muito mais, né, sobre isso, falar muito mais sobre esse tipo de ferramenta. A gente tem a tecnologia, a gente está muito bem em relação a os avanços tecnológicos para usar isso a favor. Então, a gente tem os telefones que já vêm, né, com o leitor de tela, os aplicativos gratuitos, como o aplicativo da HandTalk mesmo, que, né, que as pessoas podem usar. Ele não é uma ferramenta para pessoas com deficiência, mas é uma ferramenta para pessoas ouvintes que querem se comunicar com pessoas com deficiência auditiva e pessoas surdas que se comunicam por meio da língua brasileira de sinais. Então, hoje a gente trabalha com uma tecnologia de ponta, né? Falando enquanto a gente toca, a gente trabalha com inteligência artificial. Então, usar o que a gente tem hoje, né, ao favor, né, a nosso favor, mas ao favor principalmente desse pensamento, né, dessa sociedade muito mais inclusiva, muito mais equitativa mesmo, né? Então, a gente tem ferramentas, a gente tem muita coisa ainda para trabalhar. A gente, inclusive, como empresa, a gente está pensando agora no caminho inverso. No ano passado, a gente já falou muito, né, que hoje a ferramenta é para pessoas ouvintes, a maioria, assim, de usuários, se a gente for puxar ali uma porcentagem, a maioria são de pessoas ouvintes que usam o aplicativo, principalmente, mas a gente quer fazer o caminho inverso. Então, a gente está trabalhando na inteligência artificial de reconhecimento de movimentos para tradução para o português. Então, seria a pessoa fazendo ali a Libras e a gente fazer essa tradução para a pessoa entender também, né, o que está sendo dito pela pessoa surda, pela pessoa que usa a língua brasileira de sinais. Então, a gente tem ferramenta, tem tecnologia, acho que falta investimento, principalmente, né, não querendo polemizar, mas principalmente de órgãos públicos, da governança mesmo. Então, acho que a gente precisa de apoio. A HandTalk mesmo, a gente teve muito aporte, mas principalmente de instituições internacionais para a gente conseguir desenvolver melhor a nossa tecnologia. Acho que falta um pouco disso, assim, aqui dentro, né? De olhar para as organizações, para quem quer fazer a diferença, mesmo que seja, tipo, uma aceleração, um investimento em capacitação e em company mesmo, sabe? Tipo, para as pessoas que querem contratar pessoas com deficiência, mas não sabem por onde começar, sei lá, né, ter investimento de consultoria, acho que a gente tem muita coisa para ser feita, está num caminho, diz que a tecnologia realmente, como eu falei, a gente tem usado ela a nosso favor, mas acho que a gente ainda pode fazer muito mais. E o que a Luciane trouxe, né, de que em outros países a gente está, né, em outros países a sociedade já tem isso como algo intrínseco, como algo orgânico, sonho que isso chegue no Brasil, mas eu acho que a gente ainda está, né, bem para trás, assim, mas eu espero que isso aconteça. A gente tem falado cada vez mais de diversidade, inclusão, pauta ESG, que é uma coisa que não é nova, mas está sendo falado muito agora, então eu espero muito que a gente avance aí nos próximos anos. A tecnologia está aí para isso, acho que a gente pode usar ela como algo muito benéfico, não só para pessoas com deficiência, a gente falou bastante sobre isso, mas a acessibilidade, ela possibilita aí, né, o acesso, a autonomia de pessoas até sem deficiência mesmo, né, pessoas idosas, pessoas com outras questões, com outras demandas. Então, a acessibilidade, ela é benéfica para todo mundo, a gente precisa pensar nisso cada vez mais. É assim, sabe? Não, qual é a família que não tem uma gestante? Quando nós falamos em acessibilidade, nós estamos falando para atender a gestante. Qual é a família que não tem um idoso com dificuldade de locomoção? O que precisa entender é que a inclusão não é para exclusivamente a pessoa com deficiência. Eu vou envelhecer um dia. Hoje eu consigo caminhar numa calçada quando a guia é alta. Hoje eu consigo subir num transporte público, aquela coisa toda. Mas eu vou envelhecer. A água que eu bebo não vai me deixar com essa idade por mais 50 anos. Eu vou envelhecer. E aí, eu acho que é aquilo, não é? Vamos pensar só no hoje, não vamos pensar no amanhã. Os países, os outros países, eles pensam num todo, né? Pensam global. E aqui as pessoas não pensam global, né? Eles pensam, sabe, o meu idoso não precisa de andar de transporte público, não precisa subir escada, o meu idoso eu ofereço tudo, mas o idoso do vizinho, né, deixa ele para lá. Mônica, ainda parte do tema soluções transformadoras para o desenvolvimento inclusivo. O CIE tem soluções que ajudem muito a questão do mercado de trabalho. Não só o mercado de trabalho, mas a questão da educação, a questão da inclusão num todo.
mas há necessidade de outras soluções também, de outros organismos. É isso que você também pensa, Mônica? Na verdade, a gente acredita que inovação, e isso acho que todo mundo concorda, a inovação está realmente intrinsecamente ligada à diversidade, à inclusão, né? Quanto mais pessoas pensando diferente, mais inovação eu terei, né? Olhando para a acessibilidade, olhando para uma oferta de um produto, de um serviço, né? Então, isso que você disse, né? De passar por uma via pública e não ter acesso a um cadeirante, a uma cadeira de rodas, a um carrinho de bebê, né? É realmente não ter ali o pensamento de quem realmente ocupa as ruas, né? E a questão da acessibilidade além, acho que disso, né, de não ter aí a questão de não ter apenas acessibilidade online, é também a física também, né? Então, as lojas hoje, né, a gente atende muito também empresas que têm lojas físicas, né? Então, as empresas, hoje, elas percebem que elas não têm essa acessibilidade para o funcionário, mas aí a gente retruca para ela. E para o seu cliente, né? Se você não é acessível para o seu funcionário, você é acessível também para o seu cliente? Então, onde que você... Hoje, a empresa, ela vê apenas um nicho, né? Ela vê só a questão do cumprimento da cota, mas a gente precisa ver além disso, né? As pessoas e as empresas, elas precisam ver além da deficiência, né? Além da pessoa que está dentro de uma cadeira de rodas, e o seu familiar, né? E o seu cliente, né? E seu filho, né? Então, olhar para a questão da acessibilidade como um todo, não somente para a pessoa com deficiência, né? Mas olhar para o mercado como um todo. Então, isso é importante. Eu acho que quando a gente começa a mudar essa chave, né? Começa a perceber que a gente vai envelhecer, que a gente pode se tornar uma pessoa com deficiência, né? Que as pessoas com deficiência têm habilidades iguais ou superiores às minhas, eu acho que a gente começa, então, a abrir o nosso horizonte, né? Então, acho que inovação e acessibilidade, elas andam realmente de mãos juntas, mas a gente precisa também olhar, né, de várias perspectivas, né, para a gente poder realmente chegar num sistema aí de inovação real, e que as pessoas realmente possam utilizá-la né, da melhor forma, né? Pessoal, eu, às vezes vocês conseguem ver a minha caneca aqui, onde eu tomo minha água, né? Então, essa caneca não significa que o medicamento está aqui. Qualquer medicamento precisa de prescrição médica. Mas eu preciso tomar várias canecas durante o dia, porque tem coisas que acontecem no jornalismo do Diário PCD que é de ficar maluco. Esses dias, há 10 dias atrás, uma pessoa me ligou, falou assim, olha, eu sou dono de uma empresa aqui em São Bernardo do Campo, e eu estou precisando contratar 3 pessoas com deficiência com urgência. Falei, que legal. Quais seriam os cargos, né? Então, um era atendente de balcão, o outro era caixa, o outro era auxiliar administrativo. Falei, tá, legal. E me diz uma coisa, a sua empresa tem acessibilidade para cadeirante? Falei, não, eu só preciso dos nomes para eu colocar como contratação, para colocar aqui como estão contratados, não precisa vir trabalhar, não, vai receber para ficar em casa. Aí eu peguei minha caneca, tomei 2 doses dela, né? Pensei bem, falei, o que eu vou falar para esse cidadão, hein? Eu vou soltar os cachorros ou eu vou ser educado aqui? Falei, vamos fazer o seguinte, me manda um e-mail pedindo isso, explicando tudo isso, e aí eu te respondo, né? Aí eu vou te ajudar a encontrar essas 3 pessoas. Mas a minha expectativa era que o cara me mandasse um e-mail desse, dizendo que a pessoa não precisava trabalhar, era só ficar em casa para receber o salário, para ele cumprir a lei de cotas. Luciane, você tem ideia da noção de um empresário, sabe, que chega ao ponto de oferecer isso? Olha, é chutar tudo que a gente fala de inclusão para dentro do balde, dentro do latão de lixo, não é não, Luciane?
Olha só, como a Mônica trouxe em relação ao capacitismo, né? É de ver uma pessoa na verdade, ter a ideia de uma pessoa com deficiência, não ter o contato para aprender o quanto diverso é possível, porque assim, quando você trouxe a questão da inovação, quanto que a diversidade é importante para a inovação, não só para esse público, né? Mas para todos. E como vocês trouxeram, um dia nós podemos precisar, né? Eu não nasci com algum tipo de disfuncionalidade. Hoje eu estou com uma disfuncionalidade no meu ombro e braço direito. E dependendo do caso, eu não posso, por exemplo, andar por longas distâncias por causa da minha coluna, né? Então, hoje eu estou. Talvez daqui a alguns anos, em relação à memória. Então, trabalhar para a nossa sociedade, é para nós mesmos, né? E quando um empresário, ou, sei lá, um gestor, um líder, fala sobre isso, está me dizendo assim, peraí, não existe, então, a questão da inclusão, da valorização da diversidade. Parece que a gente retomar as questões lá da era do industrial, né, que tudo tinha que ser igualzinho, não existia diversidade, né, que as pessoas precisariam ser robotizadas, né, então, assim, isso me assusta. Mas, infelizmente, viu, Abraão? Infelizmente ainda existe, né? Abraão, você conseguiu pegar a última fala? Nós vimos que você caiu um pouquinho e depois você voltou, é isso? Oi, desculpe, gente, Ah, desculpe. agora voltou. Desculpe, Perfeito. desculpe. Você conseguiu pegar a fala? Sim, travou ali, você estava falando sobre a postura desse comerciante, a postura desse gestor. Para mim não é nem Então, postura, é falta de postura, né, Luciane? infelizmente, né, ainda existe, né, então não só essa fala que você trouxe, mas às vezes a gente encontra, quando nós estamos aí na ponta conversando, né, com as empresas, ou até mesmo com algum profissional, infelizmente a gente encontra muito disso, ou seja, tem muita demanda, viu, gente? Tem muita coisa para se trabalhar, tem muita área ainda que a gente precisa desenvolver. Isso acho que é inadmissível, para quem é inadmissível escutar isso novamente, sabe? É uma desvalorização sobre o ser humano, né? Eu trouxe agora há pouco uma entrevista com uma médica lá do Paraná com tetraparesia. Essa médica ela prescreve pelos olhos, né? Os olhos são as ferramentas dessa médica atender o paciente de uma maneira como o outro médico que não tenha nenhuma deficiência. E ela dizia, PCD não é pessoa com deficiência, é pessoa com determinação, né? Ela falou, olha, o PCD deve ser não pessoa com deficiência, mas com determinação. Isso trouxe, eu estava com uma série de outras entrevistas, inclusive o senador Paulo Paim estava conosco nessa entrevista, e isso fica, sabe, eu acho que é isso mesmo, pessoa com determinação, não com deficiência. Mas eu queria que a Mônica pudesse falar sobre a mensagem do CIE sobre o 3 de dezembro de 2022, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência deste ano. Qual é a mensagem que o CIE deixa para todos aqueles que ele atende e assiste no dia a dia, Mônica? Bom, meu recado é para as empresas, né, para a sociedade como um todo, olhar com um pouco mais de humildade, né, para o lado, para os outros, para si mesmo, né, olhar que a gente precisa realmente construir um pouco mais de empatia, né, nas nossas relações, tanto no trabalho quanto nas nossas relações pessoais, né. E falando do CIE, nossa casa está aberta, né, para todos os estudantes que queiram aí ingressar no mundo do trabalho pelo programa de estágio, pelo programa de aprendizagem, né, para que a gente possa ajudá-los aí a encontrar e desenvolver a sua habilidade, né? Muitas vezes o jovem ele está lá dentro de casa, né, com receio de realmente perder o LOAS, né, de achar que ele não pode ou que não tem futuro, vem até o CIE, vamos conversar, tá? E deixar aí também a nossa marca, né, o nosso slogan lá do Inclui,
que dentro da inclusão cabe o universo inteiro, tá? E eu agradeço mais uma vez aí o convite, Abrão. Que legal. Qual é o lema mesmo, Mônica, por favor? Dentro da inclusão? Cabe o universo inteiro. Olha aí, que legal. E o recado da Rand Talk, Rose, qual é a mensagem da Rand Talk para esse 3 de dezembro, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, de todos vocês da Rand Talk? Eu vou pegar um pouco da fala da Mônica. Acho que a gente precisa ter um olhar mais humanizado sobre todo mundo. A gente luta e fala muito, inclusive nos conteúdos, né? Eu, como comecei minha história, a gente tá como conteudista, a gente aprendeu e é educado a falar que, né? É pessoa surda, pessoa com deficiência física, pessoa com deficiência auditiva, pessoa com deficiência visual, a pessoa vem primeiro. É um humano, é um ser humano, então a gente precisa desse olhar mais humanizado. E pensando no contexto do mercado de trabalho, das vagas, né, não vale a pena apenas fazer uma vaga afirmativa, criar processos seletivos afirmativos, se a pessoa com deficiência não faz parte desse processo, né, não somente do processo da vaga, mas depois, né, eu entrei na empresa, o processo seletivo foi acessível para você, foi suficiente, o desenvolvimento da sua função aqui dentro está sendo suficiente, acho que ela fazer parte de tudo, como a gente, né, como pessoa sem deficiência, tem esse espaço, essa escuta, né, de dar feedback sobre a sua atividade, sobre como você está executando o seu trabalho, então elas precisam estar inseridas em todo o processo, como eu falei lá no começo, né, a acessibilidade tem que estar desde o processo seletivo até a ponta final, né, do desenvolvimento do trabalho, então a gente precisa olhar com mais, né, uma forma mais humana, e pensar mesmo, né, que, tipo, que não existe a questão do capacitismo, isso, assim, me deixa, essa sua fala, esse seu relato, me incomoda de uma forma tão absurda, porque é muito, sim, né, a canequinha para quem não, né, então, com questão visual, ou que não enxerga, ou que não tá podendo ver, a canequinha do Abrão tá escrito Rivotril, então, é sobre isso, né, é sobre a gente, acho que é calçar os sapatos de todo mundo, né? Se colocar no lugar do outro. A gente fala muito de empatia, mas eu acho que essa palavra já virou tão banal, né? Ficou tão banalizada, mas precisamos desse olhar mais humano, né? Sobre todas as pessoas, sobre diferentes questões que cada uma tem. Então, a gente precisa, quanto mais diverso, né, nossos grupos, nossos times, nossas empresas, nossos ciclos sociais, a gente enriquece muito, né? Conhecer pessoas diferentes, a gente fala muito aqui na Rede Talk, né, que quanto mais pessoas diferentes, todo o processo fica muito mais criativo, são ideias diferentes, são pessoas diferentes, são construções diferentes que uma complementa a outra. Então, acho que é esse o pensamento que a gente precisa, né? Precisa girar essa chave, né? De entender que a diversidade, inclusão é algo que precisa sair do papel e acontecer de verdade, assim, para a gente como sociedade. Luciane, eu me sinto muito órfão, sabe? Desde setembro, eu estou muito órfão. O pai da inclusão, o seu Romeu Kazumi Sasaki, em dezembro, ele faleceu. No dia 21 de setembro, foi o sepultamento do Romeu Sasaki, e eu me sinto muito órfão, porque o Romeu Sasaki, não para falar de mercado e trabalho, mas ele era o pai da inclusão. E essa programação de 12 horas ininterrupta do Diário PCD nada mais é do que tentar preencher esse vazio que ficou com a partida do Romeu Sasaki. Mas ele deixou várias pessoas com a missão de continuar com o trabalho dele. Eu muitas vezes ouvi o Romeu falar de você, Luciano. Eu muitas vezes conversei com o Romeu sobre o trabalho que você faz. E eu queria que você lembrasse que você precisa continuar trilhando as lições do professor Romeu Sasaki, viu? Olha, Abraão, eu fiquei emocionada agora. Acho que um aprendizado que eu tive com o Romeu, da grandiosidade que ele fez, de 6 décadas da vida dele, né? Acho que mais de 6 décadas. E acho que talvez desde a infância, né? Porque ele fala muito que os pais dele trazia todas as pessoas, né, na escola dos pais. Então, provavelmente a vida inteira dele. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo
de saber mais um pouquinho dele, da essência da pessoa que ele é, né? Além do grande homem, do profissional que ele é, né? E eu aprendi muito a questão da humildade. Então, como a Mônica, a Rose trouxe a questão de olhar o ser humano, então eu aprendi muito com ele, né? Ele era uma pessoa super humilde, justa, né? Então, ele era uma pessoa muito justa. E eu não posso deixar de falar, né? Gratidão aí pelo filho Roger, pela filha Diana, pela sobrinha Suzana, pela irmã Midori, né? Que vem trabalhando para que esse legado, né? Que as produções que ele deixou, que não caiam, né? Então, eles estão trabalhando para isso. E muito obrigada por essa fala, Abraão, porque eu não sabia sobre isso que o Romeu trazia, né? Então, teve alguns meses antes dele partir, né, para outro espaço. Eu espero que ele esteja muito bem nesse outro local, né? Ele trabalhou como consultor, né, do Senac, e foi muito grandioso, muito gratificante, né? E a partir dele, a gente conseguiu manter alguns cursos, alguns espaços em relação à inclusão, né? Então, acho que a gente precisa deixar, né, e continuar. Então, é uma semente, na verdade, ele deixou um jardim inteiro para a gente continuar a semear, né? E muito obrigada mesmo, muito obrigada mesmo. Vamos em frente. Dia 13 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Conversei com a Luciane Cadamoto, conversei com a Rose Bertaglia, conversei com a Mônica Muraishi, e quero agradecer a todos vocês por falar sobre mercado de trabalho, falar sobre inclusão, falar sobre pessoa com deficiência. Nós continuamos nessa cobertura especial. Rose, muitíssimo obrigado a você, muitíssimo obrigado a toda a equipe da Hunt Talk. Você não sabe como vocês são importantes para todos nós, viu, Rose? Eu que agradeço, de verdade, Abraão, espaço, agradeço por a gente poder, né, que plantar aí como a Luciane trouxe das sementes, a gente poder fazer uma diferença, né? Aqui a gente usa muito aquela frase de Gandhi, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo, porque a gente tenta, né, de alguma forma, fazer algo que, na verdade, não é nem a diferença, a gente precisa fazer, a gente tenta fazer o mínimo, a gente precisa fazer o mínimo. Então, que legal, fiquei muito feliz a gente começar, você falar no começo aqui, como que tem sido, né, bacana a nossa parceria, eu espero que continue, que mais pessoas possam conhecer a Hunt Talk, que mais pessoas possam pensar, né, ter esse olhar para as pessoas com deficiência, no nosso caso, que a gente está bem focado para pessoas com deficiência auditiva e pessoas surdas, mas que a gente, né, conquiste mais, né, mais espaços, aproveitar aqui que também a gente está com um planejamento de internacionalizar a nossa ferramenta, então daqui a alguns meses, esperamos aí num curto prazo a gente esteja, né, no mercado americano, para levar acessibilidade também na língua de sinais americana aí para a internet. Então é isso, obrigada, Abraão, de novo. Eu espero que essa data, né, seja uma data de reflexão sobre, né, para todas as pessoas mesmo, né, pessoas com e sem deficiência, sobre o papel delas enquanto seres humanos. É isso, obrigada. Obrigado, Rose. Mônica, muito obrigado por você estar conosco. Muitíssimo obrigado a todos do CIEE. Gratidão à atenção que vocês têm com o Diário PCD. E nós estamos aqui, naquilo que for possível, ajudar esse trabalho tão belo que vocês desenvolvem. Muitíssimo obrigado por estar conosco, viu, Mônica? Eu que agradeço, eu agradeço o convite, agradeço essa oportunidade de falar cada vez mais sobre a inclusão de pessoas com deficiência, a inclusão como um todo, né? É um trabalho necessário, né? E vamos juntos aí batalhar por uma sociedade mais justa, né? Mais equânime, né? E é isso. Obrigada. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Falamos sobre mercado de trabalho, sobre inclusão da pessoa com deficiência. Estivemos com a Luciana Cadamoto, com a Mônica Muraishi, com a Rose Bertaglia e com todos vocês que acompanham o Diário PCD nessa cobertura especial. Fique com a gente. Temos mais temas pela frente. Vamos falar sobre segmento PCD no mundo. Daqui a pouco, fica ligado. Obrigado, gente. Tchau, Mônica. Tchau, Rose. Tchau, Luciane. Obrigado, viu? Valeu, gente. Tchau, tchau. Eu sou a Aniele, da Unidade Mais Você, de São Bernardo do Campo. Estou aqui para te informar que a gente está com um atendimento hoje lá em São Bernardo, um atendimento online, mas qualquer dúvida que você tiver, estou à disposição para poder esclarecer.
Vou deixar o número aqui para qualquer dúvida que você tiver em relação a recadastramento, em relação a IPI, ICMS, TVA, rodízio, cartão DEFIS, cartão de estacionamento. Então, o nosso número lá de São Bernardo é o 96662-8376. Qualquer dúvida é só nos contatar. Olá, pessoal. Eu sou a Lilian, da Mais Você Isenções, da unidade de Mauá. Nós ficamos lá na rua Princesa Isabel, número 343, na Vila Bocaina. O nosso número para contato é o 98843-1702. Estamos lá para atender tudo sobre esse recadastramento de PVA, sobre rodízio, cartão, novas isenções. Passa lá, tira dúvida, a gente está lá para atender vocês.